Eu recebi uma pergunta a respeito de tentação. O que é uma tentação? Tentação é uma indução ao erro. Tentação não é pecado, mas é um convite recheado de prazer para destruir a sua vida. Existe uma diferença entre tentação e provação. E as pessoas confundem muito. Tentação, como eu disse, não é um pecado, mas é um convite para te levar a pecar. Ele não vem mostrando que é um erro, vem mostrando alguma coisa sedutora, alguma coisa gostosa, alguma coisa boa. Mas no fundo, ele é imoral, é incorreto, é ilícito, então vai lhe destruir. A provação, ela não é um pecado. Provação é um teste, é uma situação difícil que tem como objetivo provar a sua fé, provar se tudo que você diz a respeito de Deus, de fato, é verdade. Aquilo ali não é uma tentação que vai levar a um pecado, a uma destruição. A provação, ela tem como objetivo apenas provar a sua fé. E o que nós podemos fazer para não cairmos em tentação? A Bíblia nos fala que tentação é algo que nós temos de fugir. Nós não podemos encarar a tentação e enfrentá-la como se a gente fosse dar conta, como se a gente não fosse cair em tentação. Um exemplo, uma mulher casada sente uma atração por um homem que não é o seu marido. Aquilo ali não é uma provação, não é um teste, aquilo ali é uma tentação. Por que uma tentação? Porque é algo ilegal, é um relacionamento extraconjugal. Então, o que fazer para que você não caia naquela tentação? Você não vai enfrentar aquilo. Você tem uma atração por aquele homem que não é o seu marido, você não vai ficar num quarto sozinho com ele ou numa sala sozinho com aquele homem, com aquela tentação. A Bíblia nos orienta a fugir da tentação. Você vai evitar ficar sozinha, você vai evitar muito contato, você vai evitar contato físico, contato visual, fica olhando para aquela pessoa, quando os olhares se cruzam, fica segurando muito naquela pessoa, pegando muito. Se é uma tentação, você tem de fugir. Por quê? A Bíblia diz que a carne é fraca, Nós não somos tão fortes a ponto de resistirmos à tentação. E é claro que não existe apenas a tentação sexual, existe a tentação de ganância, de você ter um lucro maior, algo imoral, algo ilegal, algo ilícito. Antiético, é uma tentação no tocante ao orgulho, você achar que é melhor do que uma outra pessoa. O que nós devemos fazer para não cair em tentação? Você precisa primeiro entender o foco da sua tentação, o objeto da sua tentação. Você está sendo tentado, lembre-se que tentação é uma indução ao erro, é algo imoral, é algo antiético, é algo ilícito. Em que área da sua vida você está sendo levado a cometer aquele erro? Então aí você já entendeu o foco da tentação. Então o que fazer? Faça exatamente o contrário. Se é uma tentação sexual, não fique próximo àquela pessoa, evite aquela pessoa. Se é uma tentação no sentido da ganância, de um lucro ilícito, de você receber alguma coisa que não é seu, algo ilícito, algo imoral, algo impróprio, financeiramente falando, você tem de evitar aquilo. Por mais que seja forte em você, faça o oposto. Talvez seja um momento de você começar a tirar dinheiro do seu bolso e doar e dar para pessoas. É exatamente o contrário. Se é no tocante ao orgulho, uma tentação, você achar que é melhor do que as pessoas, e é muito normal isso acontecer, das pessoas se julgarem melhor do que as outras, talvez você precisa de abaixar um pouquinho, no sentido de cumprimentar pessoas mais simples, abraçar mais pessoas, parar um pouquinho para ouvir pessoas, entender que todos nós somos iguais. Tentação não é pecado, mas é um convite para destruir a sua vida.
Há exemplos na Bíblia de pessoas que foram tentadas. Aquelas que caíram em tentação e aquelas que não caíram em tentação. A Bíblia nos fala de Davi, o rei Davi, que foi tentado num ato extraconjugal e ele caiu em tentação. Ele cometeu um adultério, ele caiu em tentação. Mas a Bíblia também nos fala de um rapaz, José, que ele foi muito tentado pela esposa do patrão dele, e a Bíblia diz que ele não caiu em tentação, ele resistiu. Como ele resistiu? A Bíblia diz que ele fugia dessa mulher o tempo todo. Ela se arrumava, se produzia, ela fazia de tudo para seduzir José e ele fugia da tentação. E é um exemplo maravilhoso. Se você está sendo tentado, fuja da tentação. Se você ficar admirando o objeto da tentação, você vai acabar caindo em tentação, o que aconteceu com o rei Davi. Ele caiu em tentação, teve consequências seríssimas para a vida dele, para a família dele. Não pense que ao cair em tentação, somente você vai arcar com as consequências dos seus atos. Não acontece isso. A sua família vai sofrer, os seus descendentes. Então pondere que o temor de Deus esteja sobre você. A palavra temer a Deus lembra olhos que estão sobre você. O olho daquele que tudo vê, que tudo sabe, está sobre você. Mesmo que outros olhos não estejam, mesmo que outras pessoas não estejam lhe vendo e nem sabendo o que você está fazendo, mas os olhos do Senhor estão sobre você e é a Ele que você vai prestar contas. Que Deus te ajude a vencer as tentações, não cair em tentação e, como diz a oração de Jesus, não nos induza a tentações difíceis. Que Deus te abençoe. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, não se esqueça de compartilhar com seus amigos e com seus familiares. E se você não é inscrito neste canal, clique aqui e se inscreva.